Então, pessoal, vamos lá, vamos fazer uma recapitulação de como funciona a revisão, tá? Passo a passo, exatamente como é que é. Eu vou criar a suposição aqui de que é um dia que eu estudei inglês, que eu estou num cursinho de inglês, uma vez por semana eu tenho aula de inglês. Então, como seria esse meu estudo para as minhas aulas de inglês, tá? Aqui um parênteses, coisa importante, um hack, uma coisa muito importante para passar para vocês, tá? A revisão, como eu já falei, ela é a base, você precisa fazer. Mas, assim, dando aula, em cursos online, também eu percebi que a média, 1 em cada 10 pessoas realmente aplica as revisões sistemáticas desse modo. Porque é uma coisa que exige disciplina, organização, agenda, que tem uma certa estruturação pré-definida, né? Então as pessoas acabam que não fazem. E é uma das coisas que mais dá resultado, que é imprescindível. Se vocês não fazem as revisões, tudo que a gente aprendeu aqui perde a sua eficiência. Então as revisões têm que ser feitas e a maioria das pessoas não faz. Por isso que eu estou frisando aqui para vocês, façam as revisões. E mais, para não ficar só na minha palavra, mas eu vou dizer, confiem em mim, façam as revisões. Tá? Mas eu vou colocar aqui para o pessoal também passar a folha do Tony Buzan, escrevendo o porquê de fazer as revisões, e vou colocar também no online, escanear a folha do gráfico da curva de esquecimento e também os motivos pelos quais fazer a revisão. Tá bem? Do livro Use Sua Mente, do Tony Buzan. Então, como é que vocês vão fazer as revisões? Vamos lá, passo a passo, tá? Sabendo que é mega importante. Passou lá, eu já falei, agora vamos recapitular tudo. Primeiro, estive na minha aula de inglês que dura 1 hora. Semanalmente, eu tenho minha aula de inglês que dura 1 hora, tá? Vamos supor, é dia 20 aqui. Dia 20, vamos lá, dia 20 de dezembro, vamos supor que seja. Tive minha aula de 1 hora. Logo após a aula, sair da aula, faço minha revisão. Como é que é? Buscando os principais pontos, narrando para mim mesmo as coisas que eu aprendi, né? Logo após. Então, a primeira revisão aqui, logo após. Imediatamente, quando eu acabei essa revisão do logo após, eu abro minha agenda, tá? No dia 21, lá na página do dia 21, eu coloco o número 1 e coloco inglês. Beleza? Tá? Tranquilo. Passou o dia, acordei, hoje é dia 21. Abro minha agenda, você vai abrir sua agenda todos os dias, vai ter lá inglês. Bom, eu tive uma aula de 1 hora, então aproximadamente 10% do tempo, 6 minutos eu vou revisar o que eu aprendi de inglês. Primeiro eu tento recapitular mentalmente, depois eu abro minhas anotações, e minhas anotações vão ser daquela forma, em gatilhos e palavras-chave, né, que eu vou bater o olho, eu vou conseguir identificar tudo que foi dado na aula, não vai ser daquela forma linear, porque se fosse daquela forma linear eu ia bater o olho, eu não ia conseguir trazer nada daquilo, eu ia ter que ler tudo de novo, perder aproximadamente 90% do meu tempo lendo, né, olha quanto tempo desperdiçado aqui, tá? Então vou fazer essa revisão daqui e vou marcar concluído. E daí nesse mesmo dia, lá no dia 27 da minha agenda, porque 7 dias após, tá? 7 dias após eu vou marcar o número 2 aqui. Inglês. Ótimo. Inglês, a aula, tá? Aula 1. Aula 1, tem que marcar aqui. Perfeito? Passou 7 dias, dia 27, acordei, vou lá, abri minha agenda, tem lá revisar inglês, também 5 a 6 minutos, vou fazer a minha revisão. O ideal é que você faça antes da sua aula de inglês. Por quê? Eu tenho aula de inglês 1 hora semanal. Então, no dia 27, eu também vou ter aula de inglês. Então, antes de começar a sua aula, você faça a sua revisão. Você vai entrar na aula com conteúdo fresquinho, pronto para fazer todas as associações. Lembra? Com seu conhecimento, a base prontinha. A professora vai passar a nova aula, você vai poder fazer todas as associações, vai estar tudo fresquinho na sua mente. Se não tivesse tudo fresquinho na sua mente, vamos supor aqui, você não teria essa parte daqui. As associações que você faria de maneira espontânea, você não vai conseguir fazer. Vai perder, tá? Então, a segunda revisão. Concluiu, marca concluída. Por que a gente não vai para o 3, que seria 1 mês após? Que seria no dia 20 de janeiro aqui. Por que a gente não vai? Porque no cursinho de inglês a gente tem uma progressão, uma sequência. Beleza? Então a gente não precisa fazer as 5 revisões sistemáticas.
Mas vamos supor que ao invés de inglês seja alguma coisa que você só vai estudar aquilo, né? Sei lá, vamos pegar, você está estudando sobre filosofia, não vai estudar, não vai ter progressão, você está estudando sobre Platão, perfeito? Então você faria mais uma revisão no dia 20, aqui, e mais outra revisão 6 meses após você colocaria na sua agenda. Assim você criaria ao longo prazo, né, para você ter essas memórias e, como na nossa analogia, construiria o asfalto, né, na floresta. Ou seja, demora muito mais tempo para a floresta aqui seria o esquecimento, crescer naquela sua via de conexão que você armazenou aquela informação. É assim que a gente aprende, é assim que a gente constrói de maneira sólida a nossa base para criar novas conexões. O nosso cérebro funciona através de associações. E a gente só associa se a gente tiver, né, as informações para fazer as associações. Quanto mais você aprender, quanto mais você revisar, maior vai ser sua carga para fazer associações. Mais conteúdo você vai ter para fazer associações e mais fácil vai ser lembrar do que você está aprendendo. Um exemplo muito simples aqui, só para fechar essa parte daqui. Alguém que entende tudo de mecânica, por exemplo, tá? Mas não entende nada de, vamos colocar aqui, filosofia. Beleza? Se eu falar sobre mecânica para ele, imediatamente ele vai pegar rápido e vai lembrar daquilo, porque ele vai fazer conexões com coisas que ele já sabe. Perfeito? Mas se eu falar de filosofia, para esse cara que entende mecânica e não entende nada de filosofia, ele não vai conseguir armazenar, ele vai ficar perdido, ele não vai lembrar praticamente nada do que você falou. Por quê? Ele não consegue colocar numa estrutura, num contexto e não consegue ver a lógica daquilo, não consegue fazer as conexões, não consegue colocar no espaço mental. É como se ele estivesse criando uma rodovia completamente nova. Assim, se você já tem as principais vias, você vai criando vias secundárias, que é muito mais fácil. Ao contrário, se você está aprendendo algo inteiramente novo que não tem onde conectar. Tá? Mas a gente vai aprender também a como coisas inteiramente novas você criar artificialmente essas conexões. A gente vai ver isso. Perfeito? Tá? Então esse é o passo a passo da revisão. Façam, leiam aí o que eu vou passar do Tony Buzan para vocês e a gente prossegue no curso.